Alô, queridos, vamos à resolução dessa questão que envolve cálculos numéricos elementares, tá certo? Agora é um texto muito longo, tem um distrator e que você precisa ler com bastante atenção e ter um pouco de paciência. Segundo informações divulgadas pelo grupo Via Ciclo, 20% do custo de um carro é pago pelo seu dono. O restante é pago por toda a sociedade, até por quem não tem carro. Isso significa dizer que se você gasta com o seu carro R$1.000 por ano, você paga R$1.000 por ano para ter o seu carro. E a sociedade paga um quádruplo disso. Paga R$4.000 para que você possa ter o seu carro. Aí você me pergunta, como é isso, professor? É porque a sociedade precisa bancar a construção de toda uma infraestrutura, estrada, polícia rodoviária federal, estadual, manutenção das estradas, tapa-buraco, para você poder transitar com o seu carro. E isso tem um custo, e esse custo é pago por toda a sociedade. Então, 20% do custo, quem paga é você, é aquilo que você paga. E 80% do custo, quem paga é o restante da sociedade, excluindo você. Toda a sociedade, menos você, paga 80% do custo. E você, sozinho, paga 25% do custo. Considere que um motorista compre hoje um carro por 50 mil. Olha, 50 mil é o que você pagou pelo carro. O custo que está se falando aqui é o custo de manutenção, é o custo para ter o carro, não é esses 50 mil. Ok? Isso aí é o que é chamado pelos pedagogos de distrator. E é muito comum haver distratores nos enunciados de questões do Enem. Esse distrator é um dado, muitas vezes numérico como esse, que leva você a pensar que tem a obrigação de utilizar ele durante a resolução do problema. Isso requer uma leitura muito atenciosa para você ver que esse dado é meramente ilustrativo. Daí o nome distrator. A finalidade dele é quase que lhe distrair. Que na realidade não é a distração pura e simples, é ver se você é capaz, numa exposição de dados, ser capaz de coletar o que realmente interessa para a resolução do problema, para ver se você tem um senso crítico seletivo rigoroso. Continuando. Considere que um motorista compre hoje um carro por 50 mil e ao fim de um ano, este veículo teve como custos de uso, então veja que os custos de uso ele vai dar agora, tá? E os 50 mil não é parte desse custo de uso. Então os custos de uso foram divididos em 6 partes. Primeiro, consumo. Segunda, manutenção. Terceira, seguro. Quarta, emplacamento. Quinto, gasto com pedágio. Sexto, desvalorização do veículo. Isso é tudo que você gasta para poder ter o veículo, desfrutar do veículo. Não levando em consideração quanto você pagou para ter o veículo, porque isso aí você, quando vender ele, você é ressarcido. Então vamos lá. Relação dos custos de uso do proprietário. O primeiro custo que ele tem é com combustível. Esse carro ele tem um consumo médio de 10 km por litro, rodou 15 mil quilômetros e o combustível custou R$ 2,80 por litro. Vamos na ordem. Vamos fazer um cálculozinho aqui à parte. No odômetro do carro está marcando 15 mil quilômetros. Né? O odômetro é um equipamentozinho que tem no painel do carro que mostra o total de quilômetros rodados. O consumo desse carro é de 10 km, ele consegue rodar 10 km a cada 1 litro de combustível. Então, se você pegar o total de quilômetros rodados, 15 mil, e dividir por 10, vai dar 1.500, esse é o total de litros de combustível que esse carro consumiu durante um ano. Como cada litro custa R$ 2,80, então em reais, o gasto com combustível em reais foi de 1.500 vezes 2,8, 4.200.
Então, custos de uso do proprietário. Com combustível, 4.200. Segundo custo, manutenções. Manutenções, né? O carro quebra, precisa lavar, lubrificar, revisão. Então ele gastou ao longo de um ano, com manutenção, R$ 1.200. Está aí no texto. Terceiro custo, seguro. Com seguro total no valor de R$ 2.400. Isso tudo quem paga, quem gasta, quem tira do bolso é o proprietário. Quarto custo, emplacamento. Com emplacamento foram gastos R$ 1.500, né? Taxa de IPVA e tal. Quinto custo, gastos com pedágio. Com pedágio ao longo de um ano, ele gastou R$ 360. E o outro custo que ele tem é a desvalorização do veículo. A desvalorização do veículo foi de 20% ao final de um ano de uso. Ou seja, a cada ano que ele usa esse automóvel, este automóvel se desvaloriza 20%. Se ele usar o veículo só um ano, quando ele for vender, ele vai vender por 80% do valor que ele comprou. Então ele só é ressarcido daquele valor investido 80%. Então os 20% que ele perde, não é que ele perde, vem para a sua planilha de custo. Então vamos ver qual foi o custo com a desvalorização. Esse aqui foi custo com consumo de combustível e com desvalorização. A desvalorização D foi 20% do valor do veículo. Então 20% de 50 mil. 0 do 100, 0 do 20, o outro 0 do 100 com 0 do 50 mil, 2 vezes 5 mil, 10 mil. Esses 10 mil aqui ele não vê nunca mais. Ele pagou esses 10 mil para poder usar o veículo durante um ano. Então entra aqui no custo do proprietário, 10 mil. Se ele for vender esse veículo agora, ele recupera os 40 mil dos 50. Então esses 10 vêm para aqui, né? E nenhum dinheiro desse ele recupera. É contado como custo de uso todo aquele dinheiro que ele paga e que ele não consegue ressarcir. Ele teve um ressarcimento pelo prazer de ter o carro, pelo serviço que o carro prestou a ele. Então o total de custos dele, o total, foi de... Aí é só você adicionar esses valores. 4.200 mais 1.200 mais 2.400 mais 1.500 mais 360 mais 10 mil dá um total de 19.660. Agora veja só, existe outro custo de uso do carro que quem banca isso é a sociedade, ok? O custo de uso do proprietário mais o custo de uso da sociedade é o custo total. Não é verdade? É o custo total. Interessante essa equação, né? Aí veja, vamos fazer aqui um diagrama. Se esse é o custo total, uma parte desse custo é o do proprietário. Outra parte desse custo é o da sociedade. Se o custo do proprietário é 20% do custo total, o custo da sociedade é 80% do custo total. É evidente que de 20% para 80% você tem que multiplicar por 4, porque 80% é o quádruplo de 20%. Então o custo da sociedade, o custo de uso pelo qual a sociedade vai pagar, o quádruplo é 4 vezes o custo de uso do proprietário. Então é 19.660 vezes 4. 19.160 vezes 4 dá
4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 6. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 6, 24 e 2, 26, vão 2. 4 vezes 9, 36 e 2, 38, vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Então, para a sociedade vai ter que gastar com construção de estrada, manutenção, viaduto, policiamento. Ela vai ter que gastar 78.640. Então, esse carro custa ao proprietário, custo de uso do proprietário, em reais, 19.660, custo de uso para a sociedade, que é o quádruplo do proprietário, 78.640, e o custo total que esse carro representa para o país é a soma desses custos. 19.660 mais 78.640 dá 98.300. Interessante, não é, amigos? Aí vejamos. Após todos esses cálculos, chegou a hora de responder a questão. Então, amigos, com todos os cálculos já feitos, vamos voltar ao texto e veja que ele diz: a partir dessas afirmações, analise a partir dessas informações, analise as seguintes afirmações. Aí ele nos faz 4 afirmações, inclusive numeradas com algarismos romanos, para que nós julguemos, para que nós possamos atribuir uma validade a elas, dizendo se são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação, ele diz: o dono do veículo gastou um total de R$ 4.200 com combustível. Bom, foi exatamente o primeiro custo parcial que nós calculamos. R$ 4.200, que inclusive foi o único que ele não deu diretamente. Nós tivemos que fazer as conversões para chegar a esse custo. Afirmação verdadeira. Segunda afirmação: o dono do veículo teve um custo total, ou seja, ele quer saber o quanto ao todo em dinheiro teve que gastar o dono desse veículo para poder usar esse veículo durante um ano. O custo total é a soma de todos os custos parciais do proprietário, que dá 19.660. Aí ele diz: o dono do veículo teve um custo total de 19.660 ao final do primeiro ano de uso. Afirmação verdadeira. Terceira: considerando as informações da via ciclo, esse veículo custou para a população, para a sociedade, custou para a população 90.800. Afirma, olha, veja que é o custo que a sociedade, que a população bancou para que o proprietário pudesse ter o veículo. Aquele custo com infraestrutura, estrada, policiamento, manutenção de estradas, não é? Então o custo da população foi de 78.640, que inclusive é o quádruplo, que é 80% do custo total, que é o quádruplo do custo de uso do proprietário, que é 20% do total. Quanto a esse custo, 78.640. A terceira afirmação diz que esse custo foi de 90.800. Falso. E, finalmente, a quarta afirmação diz que o custo total da população, inclusive incluindo o proprietário e as pessoas que não são proprietários do veículo, o custo total para utilizar esse veículo, somando-se os custos de uso do dono e a parcela paga pela população nesse caso, é de 98.300. O custo total para a população é de 98.300.
que é a soma, é o resultado da adição entre o custo do proprietário e o custo da sociedade. 19.660 mais 78.640 dá o custo total da população, aqui incluindo o proprietário do veículo, 98.300, que é o que está dito na afirmação 4, tornando ela verdadeira. Bom, aí agora é só você ver dentre as alternativas, as alternativas, e na letra A ele diz que estão corretas apenas 1, 2 e 4, que é a letra A verdadeira, resposta à letra A. Sensacional. Esse tipo de questão sempre está presente nas provas do Enem, é uma questão mais de paciência do que de conhecimento matemático, até porque requer apenas matemática elementar. Teve uma necessidadezinha de porcentagem aí, mas muito superficial. Da próxima vez tenha mais calma. Um beijo e um abraço, e lembre-se, você é capaz.